Salve galerinha, beleza? LF aqui com vocês do canal LF Resolve para fazermos mais uma questão da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Uma questãozinha que vai falar um pouquinho sobre estado de oxidação, cálculo do NOx, né? E também, né, uma questão que tem um contexto ambiental muito parecida com a questão que a gente resolveu anterior, né? A questão 26, essa é a questão 27. Beleza, galera? Então vem com o LF, vamos lá, vamos resolver. Esse é o nosso lema. Provinha de 2019, aplicada em 2019 para entrada em 2020. Vem comigo. Salve, galera! Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questão 27. E essa questão 27, ela é um pouquinho curiosa porque ela cita, né, alguns compostos que foram representados na sua fórmula, foram representados na questão 26. Então ele fala aqui, ó, por exemplo, ele fala sobre dióxido de carbono, sobre metano e óxido nitroso. Então, galera, você está na dúvida da fórmula? Então, ó, dióxido de carbono é o CO2, metano CH4 e o óxido nitroso N2O. Lembrando que o nitrogênio pode formar dois óxidos, tá? N2O e NO2. O NO2 é o chamado óxido nítrico, porque o nitrogênio está com o NOx mais elevado, o NOx aqui é mais 4. E no óxido nitroso, o NOx do nitrogênio é mais 1. Tá? Lembrando que nos óxidos o oxigênio sempre é menos 2, então por isso que aqui é mais 4 e aqui é mais 1. Então aqui é o óxido nitroso. Bom, não confunda esses dois com os óxidos ácidos que o nitrogênio pode fazer, o N2O3 e o N2O5. Quando a gente tem óxidos ácidos, a gente chama de anidrido. E aí, antes do nome, a gente vai colocar a palavrinha anidrido. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Esse aqui vai ser o anidrido nitroso, porque o nitrogênio aqui ele é mais 3. E o outro anidrido, que é o N2O5, vai ser o anidrido nítrico. Então, cuidado, não confunda. Então, esse aqui é o anidrido nítrico. Não confunda óxido nitroso com anidrido nitroso e óxido nítrico com anidrido nítrico, beleza? Bom, e aí se você estava na dúvida da fórmula, ele lá na outra questão, ó, eu vou trazer outra questão aqui para você, ele deu, ó. Essa aqui é a questão 26, tá bom? Então ele deu a fórmula para vocês. Beleza, então a gente tem aqui CO2, CH4 e N2O. Bom, ele diz assim, ó, em relação aos principais gases mencionados, né, dióxido, vamos colocar a fórmula deles aqui de novo, ó, CO2, metano e N2O. Ele fala o seguinte, vamos lá, ó, ele diz assim, os números de oxidação NOx do carbono no dióxido de carbono, a gente viu, é mais 4, beleza? E ele está dizendo aqui que é mais 2, ó, tá fora. Eu não vou nem continuar, mas a gente já viu o NOx do nitrogênio, só a gente precisa ver o NOx do carbono no metano. O NOx do carbono no metano, galera, vai ser o quê? Menos 4, porque os hidrogênios serão mais 1 sempre. O hidrogênio é o elemento menos eletronegativo dentre os ametais. Então, se aqui é mais 4, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, dá mais 4 no total, o carbono precisa ser menos 4, tá? Então, tá tudo errado aqui, fora a letra A. Bom, na letra B ele diz assim, o CO2 apresenta duas ligações covalentes duplas. Opa, CO2 ele é oco, tá? Ó, ele é oco. A hibridização do carbono aqui, ó, é sp, porque tem duas ligações π. Beleza? Bom, duas duplas, enquanto o metano apresenta 4 ligações covalentes simples. Está aqui, ó, 4 ligações covalentes simples. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. É a letra B de bola. Mas vamos ver porque as outras letras estão erradas. Em ambas as moléculas, CO2 e metano, as forças que o mantêm unidas são de polo permanente, tipo de polo permanente, né? E aí é de polo permanente, de polo permanente, de polo permanente. Não, essa molécula aqui, galera, ela é apolar. Bom, se você pegar uma questão que a LF resolveu, né? Ele explicou para vocês como é que faz para descobrir se uma molécula é polar ou apolar. Vou explicar aqui rapidinho, ó. Você vai chamar tudo que envolve elétrons de nuvem eletrônica. Então aqui tem duas nuvens eletrônicas e tem dois átomos iguais ligados ao redor do átomo central. Então, quando isso acontece, a molécula é apolar. Mas se você estivesse fazendo uma prova discursiva, você ia dizer que o μ resultante é igual a 0, tá? Essa é a justificativa correta. Então, quando a gente olha o metano, ele também tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos iguais. Logo, essa molécula também é apolar. E moléculas apolares fazem
dipolo-dipolo induzido. Vou pegar uma molécula aqui que é polar e a gente vai fazer esse esqueminha das nuvens eletrônicas. Ó, vou pegar a molécula da água. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. 2 estão fazendo ligações com os hidrogênios. Então, quantas nuvens nós temos? Um par de elétrons, uma nuvem. 2, outro par, outra nuvem, 3. Mais essa ligação, 4 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2 só. Então, quando o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais ligado ao átomo central, a molécula ela é polar. Mas numa prova discursiva, o que você ia dizer? Que o Mi resultante, que é o momento de polo resultante, ele é diferente de zero. Você identifica a molécula polar ou polar e justifica pelo Mi, tá bom? Bom, então tá errada a letra C. São todas moléculas diatômicas e simples. Diatômica que tem 2 átomos, né? Não são diatômicas e nem simples. São moléculas compostas. Todas as moléculas são apolares e apresentam geometria linear. Não. Já na geometria a gente nem precisa ver se são todas apolares. E não são, tá? Mas na geometria a gente já vê que o carbono, quando ele é hibridizado em sp3, ó. Vamos lembrar, carbono sp3 é aquele que só tem ligação simples. Tá? Só tem ligação simples. E aí, a geometria é tetraédrica. Quando o carbono apresenta hibridização sp2, ele apresenta uma pi. E aí a geometria é trigonal plana. Quando o carbono apresenta hibridização, sp, significa que ele tem 2 pi, na forma de uma tripla ou na forma de 2 duplas, como é no caso do CO2. E aí a geometria é linear. Tá bom? Então, esquecer, não é nada disso. Letra E tá fora também. Beleza, galera? Então, aí fizemos uma revisão de apolaridade, de estrutura, né, de geometria molecular, presença de sp, sp2, sp3 no carbono. Então, beleza, galera? Então, como o LF fala para você, não é só marcar o gabarito, também apresentar o conteúdo aplicado dentro da questão. Vem com o LF, vamos resolver mais uma. Vamos nessa.